desse Benítez. Ele falou isso numa entrevista em live do Benjamin Bach no Instagram. Senhores, Jean, já que você deu aquele sorriso de Mona Lisa no tema anterior, eu jogo pra você. Do 0 a 1000 km por hora em segundos, pô. De Ramo ele passou a sorriso de Mona Lisa. Pô, mas isso é uma grande metáfora. Significa um sorriso misterioso, Zé. Poxa, eu entendi. Um sorriso indecifrável, Zé. Ô, caramba! Acampa no meio do mato, come cobra, mata tatu, entendeu? Faz fogo, assa cebola no fogo e você fala que ele tem sorriso de Mona Lisa? Que isso? Ele fez o sorriso de Mona Lisa. O Rambo também faz. Aliás, o Stallone tinha o sorriso também decifrável. Jean, é elogio? Assim, a gente sabe que o Valdívia teve grandes momentos no Palmeiras, ok. Mas também era uma fase pontual do Palmeiras difícil, hein? Tanto que a gente brincava que parecia gostar de apanhar, às vezes ficar na mão do Valdívia. É elogio comparar o Benítez ou não é? E se isso também retrata um pouco o que o São Paulo está vivendo, nesse momento de draga? Eu acho que o que o Marcos fez foi um elogio. Eu acho que o Marcos, na hora que ele faz a comparação do Benítez com o Valdívia, ele está se referindo à qualidade do Valdívia, qualidade técnica, né? Deixando todos os outros aspectos de lado. E a qualidade técnica do Valdívia, ela é completamente indiscutível. Aliás, eu acho um elogio talvez até acima da capacidade do Benítez, porque se o Valdívia tivesse sido um cara com a cabeça no lugar, com dedicação plena, completa, integral à sua carreira como jogador de futebol, eu não tenho a menor dúvida que o Valdívia teria sido um jogador muito mais importante na história do futebol do que ele foi. Teria sido jogador de atuar na Europa mesmo, né? De atuar eventualmente até em clube grande da Europa. Só que foi um jogador que teve muitos problemas, né? Ele mesmo admitiu pra gente numa entrevista ao Bola da Vez a questão da bebida, que foi um problema para ele. Né? A bebida, em determinado momento da passagem dele pelo Palmeiras, complicou muito o seu desempenho. Era um cara que, quando estava dentro de campo, raramente a torcida ficava incomodada com ele, dentro de campo. Quando ele jogava, ele, em geral, era o cara dos lances diferentes, do cara que fazia a diferença dentro de campo. Só que ele jogava muito pouco, né? Ou se machucava, ele saía, ele não estava à disposição. Então, se você for ver, o percentual de jogos em que ele atua no Palmeiras é um percentual muito baixo. Eu acho que o Benítez é um jogador que tem qualidade técnica, talvez não tenha um potencial tão grande como o do Valdívia, mas é um cara que me parece, né? Aí tudo bem, não vou falar que é o exemplo de dedicação e de empenho e de estar sempre em forma e tudo mais, não estou falando que é isso, mas na comparação com o Valdívia, eu acho que nesse aspecto ele está acima do chileno. E aí, Mauro, Benítez te faz lembrar o Valdívia? Para te falar a verdade, eu vi poucas vezes o Benítez no jogo inteiro assim. E nas poucas vezes que eu vi, gostei. Gostei muito, achei que ele ia fazer a diferença mesmo ali para o Vasco, ajudá-lo, o time inclusive a não cair. Mas acho que tecnicamente, estou com o Jean, eu acho que o Valdívia era melhor. Pode ser que o custo-benefício do Benítez seja melhor do que o do Valdívia, exatamente porque o Valdívia jogava pouco, enfim, tinha uma outra história paralela, extracampo, que o complicou. Agora, tecnicamente, para jogar e tal, eu acho que o Valdívia jogava mais. Mas é uma grande contratação. Quem ficar com o Benítez, e me parece que vai ser o São Paulo, eu acho que está fazendo uma grande aquisição. Ô Sormani, você acha que o Benítez chega para ser protagonista no São Paulo ou não? Acho que eu sou voz discordante no programa. Por exemplo, essa questão do Valdívia... É bom. Tem que sempre ter uma. Oh, isso é ótimo. Pode ter três. A questão do Valdívia. Você pergunta pro palmeirense, o palmeirense ama o Valdívia. Ama o Valdívia. Se pudesse, os caras teriam um bonequinho lá, um bundle, né? Também é dividido, hein, Sormani? Seria do Valdívia, no criado mudo ao lado da cama. No meu time ele jamais jogaria. Jamais jogaria. Não é agora. Desde que ele chegou ao Brasil, eu nunca fui fã do futebol do Valdívia.
Nunca. Nunca. Exatamente pela falta de intensidade dele, de compromisso, jogador que se lesiona demais. Ele admitiu esses problemas extracampo aqui para nós na ESPN. Eu nunca gostei do Valdívia. Nunca. Jamais eu trocaria um jogador do meu time pelo Valdívia. Não troco. Não troco. Eu não vejo no Valdívia esse jogador que o palmeirense vê. Tem um amigo meu, o Quarentinha, que é um conselheiro do Palmeiras. Pô, ele adora, mas uma vez ele chegou pra mim e falou que acha que o Valdívia jogou mais que o Alex. Eu falei, mas chega, para. Eu falei, para. Para você ter uma ideia do grau de idolatria do palmeirense com o Valdívia. Então, quando eu dou um depoimento desse aqui, eu sei que eu vou despertar a antipatia, a fúria, a indignação do torcedor do Palmeiras. Eu sei disso. Mas eu não gosto. Eu nunca gostei. E também vejo no Benítez muita semelhança com o Valdívia. Por isso eu não o contrataria no São Paulo. Por isso eu acho que no futebol de hoje, não sei se ele vai fazer tanta diferença, que é um futebol muito mais dinâmico e corrido. Muito mais. Ele vai ter que mudar um pouquinho o jeito dele para jogar. Porque se ele continuar nessa malemolência, e malemolência é preguiça, hein, gente? Atenção, muita gente confunde malemolência com gingada, essas coisas. Malemolência é outra coisa, hein? Hoje em dia é uma palavra que todo mundo confunde. Então, se ele continuar com essa malemolência que eu vejo que ele tem em campo, como o Valdívia era malemolente. Ele era malemolente. E eu acho que o Benítez tem que mudar. Se ele conseguir mudar e jogar com aquela intensidade que a gente viu no Independiente há algumas temporadas, legal. Se ele jogar como ele jogou no Vasco, eu acho que não acrescenta quase nada. Posso estar errado. Eu canso de errar. Ô Zé, Benítez contratado para o seu time. Você faz festa e acha que o time melhorou ou você fala para a esposa que vai ter que correr por 2? Depende do time, né, Zé? Depende do time, né? Quem vai jogar ao meu lado. Depende disso. Mas eu falaria para minha esposa que eu teria um trabalho a mais, né? Sem dúvida. Né? Falar, amor, eu preparo um macarrãozinho aí, porque depois vou ter que mandar uma massa para dentro para recuperar os quilos perdidos. Né? Mas eu particularmente não vejo. Eu acho assim, eu acho que a comparação em relação à parte técnica, eu acho que até a parte técnica está um pouquinho mais distante. Eu acho que o Valdívia é um jogador dos anos 80, dos anos 90, que era aquele jogador parado, que tecnicamente era o cara que fazia os lances mais plásticos e tal. O Benítez já foge disso, né? O Benítez, né, já é um outro tipo de jogador. Eu acho que a questão do São Paulo pode ajudá-lo a melhorar. É uma coisa você jogar num time que luta para poder jogar e que você dá uma bola e recebe de volta. Outra coisa é você jogar num time que tem um monte de confusão no extracampo, que o mês tem 90 dias, às vezes 120, né? Que o jogador do seu lado tem muitas limitações, então você tem que correr, você tem que deixar sua qualidade de lado para se sacrificar para o time. Né? E aí eu acho que nesse aspecto eu acho que o Benítez pode ser útil ao São Paulo. Não sei se vai se tornar o Valdívia, que o Valdívia foi pro Palmeiras, porque o Benítez não me parece que tem esse tipo de comportamento dentro de campo, né? Pessoal, a gente tem uma tela que compara o Benítez hoje com o Valdívia que chegou ao Palmeiras a primeira vez, né? Vamos colocar aquela tela só para ver se há semelhança ou não. Valdívia chegou ao Palmeiras com 23 anos, tinha no currículo Colo-Colo, Universidade de Concepción, Rayo Vallecano e Servette, campeão chileno Apertura em 2006. O Valdívia chegou em 2006, a primeira vez com o Palmeiras. O Benítez, argentino, meia, 26 anos, jogou no Independiente e no Vasco, campeão da Copa Sul-Americana em 2017. Ô Jean, companheiros, a gente tem mais 3 minutos antes de ir pro intervalo. E aí, você concorda com o Sormani de que ele não muda o patamar de São Paulo, não é um cara para chegar a ser indiscutível? Sim, você contrataria, não contrataria? Como é que você vê ele esquecendo o Valdívia e analisando apenas o jogador do São Paulo? Que mudar patamar eu acho exagero, né? Mudar patamar. Mas o São Paulo está fazendo várias contratações e acho que são contratações que podem ser muito úteis, né? Claro que a gente não sabe exatamente como vai chegar o Miranda, como vai chegar o próprio Éder que estava jogando na China. Agora, esses caras eles podem sim ser muito úteis ao São Paulo, assim como eu acho que o Benítez é uma contratação interessante que pode dar certo. É um cara que
que era importante para o Vasco, evidentemente num outro contexto completamente diferente, que tem qualidade técnica, para mim, repito, não tem toda a qualidade do Valdívia. Basta ver o que o Sampaoli falava sobre o Valdívia, né? E evidentemente o próprio Sampaoli não conseguiu fazer com que o Valdívia rendesse na seleção chilena, porque ele imaginava, mas a maior parte do tempo sim, foi titular em vários jogos, tal, mas acho que a maior parte do tempo ele acabou sendo reserva, mas também por essa questão de que ele nunca estava à disposição, ou raramente estava à disposição com 100% da sua capacidade física. O Benítez acho que também tem um aspecto, né? É que quando eu digo que ele está acima da média do Valdívia nesse aspecto de dedicação e de empenho e tudo mais, é porque você precisa de muito, mas muito pouco para estar acima da média do Valdívia, né? Nesse aspecto da dedicação e do empenho, e o Valdívia teve esses problemas que eu falei e tudo mais. Agora, se o São Paulo conseguir fazer também que o Benítez seja um jogador absolutamente empenhado, dedicado, que ele entenda que essa, de repente, é uma grande chance da carreira dele, porque tá chegando um clube que almeja brigar por títulos importantes na temporada e tudo mais, eu acho que é uma contratação interessante, é uma contratação que pode dar certo e que pode até de alguma maneira aliviar um pouco uma das funções que o Daniel Alves tem que ter no São Paulo, porque parece que o Daniel Alves muitas vezes tem que fazer tudo, né? Tem que ser o cara que joga aberto pela direita, tem que ser o cara que vai ajudar na saída de bola e tem que ser o criador. Nessa daí, talvez o criador possa ficar a cargo do Benítez com a chegada dele. Mauro, pra gente ir pro intervalo, vamos contigo. Benítez, a pergunta de idolatria numa torcida que está carente, como estava do Palmeiras quando chegou o Valdívia. É o perfil de jogador, aí eu tô falando da questão técnica mesmo, um jogador de criação e tudo mais, que tem essa possibilidade, ou você acha que para virar ídolo o São Paulo precisa de apostar em outra figurinha? Ele vai ser titular? Não sei ainda se ele vai ser titular. Meio campo é que Luan, ele, pra você Daniel, seria? é isso? Não sei. Não, acho que vai ser. Né? Vai jogar com o Daniel ali, o Luan mais atrás. O Luan vai ser o Zé Elias da parada, vai dizer, nossa, agora tem que correr por 2, é isso? Nossa, vai dar muito carinho no tornozelo dos outros. O Daniel tem corrido, sim. Mas enfim... e vale a pena, e o Zé já correu por gente que decidia o jogo e aí ajudava a comprar o macarrão que ele ia comer depois, né? Vale a pena isso, né, gente? Boa! O exemplo mais clássico era Márcio e Neto, né? Naquele Corinthians de 90, o cara se matava porque o outro lá decidia. E o Zé deve ter jogado em times em que a função dele era marcar e o cara lá na frente ajudava sem correr muito, mas decidia jogos. Talvez o Benítez vá fazer isso pela característica dele, mas acho que ele tem técnica suficiente para ir muito bem. Essa história de virar ou não virar ídolo lá, aí é o tempo, tem que vir, tem muita coisa, o cara tem que decidir título, o cara tem que chegar e fazer um gol em clássico, em jogos decisivos e levar o título, então assim... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade, para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.